Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e chegou a segunda-feira, né? Pós-rodada, vou até tomar uma água aqui porque para ajudar a descer, que foi mais essa decepção dessa rodada, né? Requinte de crueldade, né? O sonho virando pesadelo, né? E até é uma coisa curiosa, né? Assim, eu não sei vocês, mas eu tive bastante dificuldade para conseguir dormir à noite, né? E quando estava dormindo, acordei no meio da noite, fiquei pensando coisas que ia falar aqui com vocês no vídeo, né? E nem sei se eu lembro o que eu pensei durante, né, a noite. Foi difícil, imagino que de todos vocês também tenha sido uma noite bem difícil de descer, né? Parece que é um remédio aí, uma coisa que a gente tem que engolir, mas a vida segue, né? Vamos falar então um pouco de como foi esse jogo de ontem, né? Entre Botafogo e Santos. A primeira notícia que a gente recebe é de que o Diego Costa, segundo informações do Globo, tá? Do Serginho Santana, repórter do Globo, é de que o Diego Costa teria treinado durante a semana na equipe titular e que jogaria, né, ao lado do Tiquinho, tá? Tiquinho não seria sacado, seria uma formação ali com os dois, mas o Diego Costa acabou sentindo antes da partida, tentou ainda um tratamento de última hora no vestiário e acabou não sendo liberado, né? Ficou fora do jogo. Então foi de cara já uma baixa, né? De qualquer maneira, o Thiago Nunes, ele se viu obrigado, né? Até por tudo aí que aconteceu no jogo do Fortaleza, se viu obrigado a mexer na estrutura do time, tá? E acabou optando por uma equipe com 3 zagueiros. O Danilo Barbosa entrou ali, né, no trio da zaga com Adrielson e Vitor Cuesta, né? O Di Plácido, que vinha muito mal, foi sacado da equipe. Então o Botafogo teve ali os alas, né? Tietê foi fazer a ala pela direita, né? Com a ajuda do Júnior Santos. O Júnior Santos ficou lá na frente com o Tiquinho, né? Mas voltando com preocupações também de ajudar o Tietê justamente pela direita, né? E o Vitor Sá fez pela esquerda, né? A ala, mas com mais liberdade para virar um ponta ofensivo, beleza? Novidade no meio de campo foi a entrada do Gabriel Pires, né? E aí com isso o Gabriel Pires e o Marlon ficaram mais centralizados e o Eduardo atuando mais pelas beiradas do campo, né? Dessa forma o Botafogo inicia bem o jogo, né? Inicia bem a partida. Se a gente for falar do jogo de um modo geral, o Botafogo controlou bem as ações do Santos. Falei aqui ontem do perigo, né, que seria a dupla Soteldo e o Marcos Leonardo, mas o Botafogo, de modo geral, neutralizou esses jogadores e o Santos teve pouquíssimas oportunidades durante a partida, né? Tem um lance no primeiro tempo até que o PR faz uma grande defesa com o pé, mas já estava impedido o jogador do Santos, então de qualquer forma não valeria, né? Enfim, o Tiquinho eu acho que é o único cara que dessa equipe que iniciou que estava destoando. Ele continua, foi até lembrado pelo Júnior na transmissão, né? Ele continua ali com algum problema, né, extra-campo que está atrapalhando ele tecnicamente, errando algumas bolas. Tem até uma bola também que ele está também impedido, mas ele acaba perdendo a chance no primeiro tempo. A gente vê nitidamente que o Tiquinho está com muita vontade, claro, de acertar, está com aquele olhar, né, de olho de tigre, né, assim, de tentar, mas não está dando certo na maioria das vezes. Vamos ressaltar que a arquibancada, a torcida do Botafogo, percebeu isso imediatamente. Inclusive o Júnior faz o comentário e em seguida a torcida começa a cantar a música do Tiquinho Soares, né? Ai, 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 tá chegando a hora, né? E para dar um apoio, né? A torcida percebe que o Tiquinho precisa desse apoio nesse momento. Então, mais um dia, né, em que a gente viu a torcida do Botafogo apoiando, né, do primeiro ao último minuto, tá? Isso que fique registrado. Ah, mas Carlos, a torcida botou as faixas invertidas.
de fato aconteceu isso, não na inferior, na leste inferior, estava aquela faixa né, do Botafogo mudou a história do futebol brasileiro, entram 11, jogamos todos juntos, essas estavam normais. Na leste superior é que as faixas das torcidas organizadas, Fogoró, Loucos, enfim, estavam de cabeça para baixo em protesto aí pelos últimos resultados, né, atuações, né? Mas a torcida de fato apoiou, né? Há muito tempo que a gente não viu o Nilton Santos com alguns espaços vazios na arquibancada, mas ainda assim teve um grande público ali na casa dos 30 mil, e a torcida cantando, incentivando, empurrando o time o tempo todo, né? Então o Botafogo abre o placar, né? Eu previ isso, né? A arte da thumb de ontem, né, era justamente o Danilo, que a gente pediu tanto o Danilo, né, no time. Ele, como terceiro zagueiro, foi lá numa cobrança do Eduardo, né? Uma cobrança do Eduardo, o Danilo fez o gol de cabeça, testou, né? Fez seu terceiro gol no campeonato de cabeça, tinha feito no último jogo com Fortaleza e tinha feito contra o Flamengo no primeiro turno, né? O Botafogo dominou amplamente a partida, teve uma boa atuação, jogadores que não vinham bem, como o próprio Eduardo, jogou bem, o Marlon Freitas a mesma coisa também, jogadores que estavam naquela listinha, né, de criticados pela torcida, tiveram boa atuação. Realmente acho que só o Tiquinho teve um pouco abaixo, mas ainda assim, até o primeiro lance dele, se não me engano, no início do segundo tempo, é um bom calcanhar que ele dá, e enfim, mas acabou depois sendo sacado, né? No segundo tempo, o Santos também volta um pouco diferente, acho que entrou o Lucas Lima ali no meio, o Soteldo também passa a jogar mais centralizado, já que o Marcelo Fernandes foi surpreendido, né, pelo Botafogo com esse novo esquema, né, de 3 zagueiros e povoando mais ali o meio de campo, né. Segundo tempo, depois o Thiago, ele acabou tirando o Eduardo e o Tiquinho, que estavam muito cansados, né, pela luta, enfim, o jogo disputado, e entrou com o Luiz Henrique e Janderson, tá? Depois, logo em seguida, 5 minutos depois, foi a vez do Vitor Sá, extenuado, um dos melhores em campo, né? Vitor Sá saiu e deu lugar ao Di Plácido. Aí a coisa começou meio que não foi tão bem, né? Di Plácido realmente não vive um bom momento, né? E aí, com a entrada do Di Plácido entrou na direita e o Tietê foi fazer a ala esquerda, né? Mantido ali o esquema dos 3 zagueiros, né? A essa altura, né, com a saída do Vitor Sá, o Júnior Santos e o Luiz Henrique ficaram ali fazendo aquele desafogo, né, pelas pontas, né, pelas beiradas, até que aos 39 minutos tem as substituições que, naturalmente, muita gente aí embaixo vai criticar, vai dizer que foi o que causou o gol, né? O Thiago Nunes até foi perguntado na coletiva e disse que não viu ligação entre as substituições e o gol do Santos, mas naturalmente a gente vai ter que falar, né? Aos 39 minutos entrou o angolano Bastos e o Segovinha. O Segovinha a gente sabe que ele não é um bom marcador, né? Ele é até esforçado, corre, mas ele, como Soteldo, né, os dois pequenininhos, até por ter as pernas mais curtas, tem que correr mais para voltar marcando, né? E justamente o gol, fatídico gol do Santos, já aos 46 minutos, se não me engano, 44 minutos, surge de uma falta ali pela lateral do campo. O Soteldo passa com muita facilidade pelo Segovinha e cruza para o Messias do Santos cabecear, o Messias que subiu junto com o Bastos, né? E o Bastos não é pequeno, né? Zagueirão alto, mas perdeu na jogada, perdeu, e o Messias acabou sendo feliz e fazendo o gol do Santos. Um placar injusto pelo que foi o jogo, né? E o Botafogo aí novamente sofrendo um revés aí. É incrível, né? Porque a gente já não esperava mais, né, que acontecesse algo do tipo no jogo de ontem, né? Tudo bem que a gente vem aí já tragédia atrás de tragédia, né? Depois que teve a virada contra o Palmeiras, no jogo com o Grêmio,
que eu estava lá, o Botafogo vencia por 3-1, no momento que o Grêmio faz o 3-2, parece que a torcida já sentiu que viria o pior, né? E ontem, de novo, o Botafogo tomando aí um gol totalmente fora, né, do aceitável, né? E com isso perdendo a oportunidade de ser líder, né? Mais um detalhe aí sobre a partida: o Danilo Barbosa, que foi o melhor em campo, né? Tomou o terceiro amarelo, então será desfalque. Então mais um problema aí para o Thiago Nunes no jogo de quarta-feira diante do Coritiba, né? Com esse empate, o Botafogo deixou de chegar à liderança do campeonato, que naquela altura a gente achava que ia ser só a liderança provisória, né, de momento, enquanto o Palmeiras não entrava em campo. Os resultados da rodada acabaram que tornaram esse gol de empate do Santos ainda mais trágico, porque o Palmeiras... Eu cheguei a falar aqui durante a semana, né, falei acho que ontem também, que era muito possível acontecer o Botafogo ganhar do Santos e o Palmeiras empatar pelo menos com o Fortaleza. Dito e feito, né? O Palmeiras, que aliás esteve 2 vezes atrás do placar, foi buscar, mesmo com um jogador a menos, e empatou em 2-2 com o Palmeiras. Era o resultado que a gente queria, era o resultado que a gente precisava, né? E, enfim, Palmeiras chegou aos 63 pontos, 18 vitórias. O Flamengo venceu o seu jogo com facilidade lá em Uberlândia, 3-0 no América Mineiro, também chegou a 63 pontos, né? Então, assim, pelo menos, né, dos males o menor, que o Flamengo não assumiu a liderança. O Palmeiras, quando estava perdendo, né, o Flamengo estava indo para o primeiro lugar. De qualquer maneira, hoje a situação é essa: Palmeiras e Flamengo com 63, 18 vitórias, Botafogo logo abaixo com 62, também 18 vitórias. Teríamos ido a 19 vitórias, né? Teríamos uma vitória a mais e teríamos um ponto a mais caso não tivéssemos tomado esse gol do Messias. Messias, que durante o jogo salvou uma bola também do Júnior Santos, né? Uma boa jogada do Botafogo, acho que foi uma cabeçada do Júnior Santos, e o Messias salvou em cima da linha, né? Vamos lá. Os outros, a rodada de modo geral, eu vou falar isso, tirando a vitória do Flamengo e o empate, né, fatídico empate com o Santos, os outros resultados foram bons da rodada. O Atlético Mineiro enfiou 3-0 no Grêmio, né? Chegou a 60 pontos e o Atlético do Felipão está acreditando no título, né? O Atlético tem uma vitória menos, tem 17. O Grêmio tem 59 pontos, ou seja, foi ultrapassado pelo Atlético, mas tem uma vitória a mais, tem 18. E o Internacional praticamente se livrou ali do perigo de rebaixamento, foi a 46, vencendo por 1-0 o Red Bull Bragantino, que assim como o Grêmio também estacionou no 59. A desvantagem do Red Bull Bragantino é que ele tem 16 vitórias apenas, tá? Comparando aí com o Grêmio, ambos com 59 pontos. Pessoal, é o seguinte, são 3 jogos que faltam para todo mundo, são 3 finais, até o Abel Ferreira falou isso, para o Palmeiras, que hoje lidera, né, pela questão do saldo de gols, né, em relação ao Flamengo. São 3 finais, tudo pode acontecer. O problema é que realmente o Botafogo não consegue quebrar esse jejum, né? Já são 8 jogos sem vitória, né? Além do Botafogo, né? Ontem, se tivesse vencido, teria chegado a 64 pontos, daria um outro ânimo, né, para o time como líder, né? Como líder, fazer 3 jogos e voltar a depender só de si, voltar a depender de 3 vitórias, né? Isso não aconteceu. Agora a gente precisa de tropeços, tanto de Palmeiras como de Flamengo, que estão à nossa frente. Vamos dar aqui uma repassada rápida nos jogos que restam, né? Sei que muita gente aí vai comentar que já desistiu, já entregou os pontos, já jogou a toalha, e eu não posso culpar, né? Porque realmente é desanimador, né? É broxante. O Palmeiras, vamos fazer um comparativo aqui, né? Comparando a tabela do Botafogo com Palmeiras e Flamengo, a gente ainda tem uma desvantagem, porque tanto Palmeiras como Flamengo fazem os 2 próximos jogos em casa e só na última rodada saem. O Botafogo sai na última rodada, que é o jogo com o Inter, mas faz um jogo ainda fora e depois outro em casa.
Então, deu para entender, né? Palmeiras e Flamengo tem 2 jogos em casa e 1 fora. O Botafogo é o contrário, tem apenas 1 em casa e 2 fora, tá? Quem também está nessa situação de ter 1 em casa apenas e 2 fora é o Galo, tá? Então vou analisar a tabela desses 4 times aqui: Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Atlético Mineiro. E é isso, galera. Não tem muito o que dizer. Palmeiras pega a moleza, né, do América Mineiro, que ainda está vindo agora dessa porrada aí que tomou do Flamengo, no Allianz Parque, né? Um jogo muito acessível para o Palmeiras, tá? Depois ele pega o Fluminense, também no Allianz Parque, no final de semana. Fluminense já não tem mais nada no campeonato, mas se a gente pudesse agarrar em alguma possibilidade, né? O Fluminense jogou bem agora a sua última partida, jogou solto, né? Já que já está ali no modo mundial, né? Se preparando para o mundial. Foi o jogo Fluminense-Curitiba, né? O Fluminense jogou bem, quem sabe aí o Fluminense pode tirar algum ponto do Palmeiras. E a última partida do Palmeiras será diante do Cruzeiro no Mineirão, porém sem público, né? Então, se a gente for analisar dos 3 jogos que faltam para o Palmeiras, América Mineiro não vai ter torcida do América Mineiro praticamente, né? Se tiver meia dúzia lá no Allianz Parque. Fluminense, um pouquinho de torcida ali, o setor visitante, e o Cruzeiro vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, mas sem público algum, né? O Flamengo tem um adversário difícil, que é o Atlético Mineiro, porém vai ser no Maracanã o jogo, então vai contar com o apoio da sua torcida, empolgados, né? Mas o Atlético Mineiro de volta para a briga, aí, tanto de título como de G4, né? Então talvez nesse jogo aí a gente possa imaginar o Flamengo perdendo pontos, né? Depois pega o Cuiabá no Maracanã no próximo final de semana e fecha com São Paulo de férias total no Morumbi. Botafogo, todo mundo sabe, Curitiba no meio de semana, Cruzeiro no Newton Santos e fechando contra o Internacional no Beira-Rio. A vantagem do Inter ter ganho do Bragantino é que a gente pega o Inter também, provavelmente de férias, né? E fechando aqui o Atlético Mineiro, como eu disse, né? Pega o Flamengo no Maracanã, depois pega o São Paulo na Arena MRV e fecha a sua campanha diante do Bahia, lá em Salvador. Essa tabela, né, dos 4 primeiros colocados, porém, Grêmio e Red Bull Bragantino ainda tem possibilidades matemáticas de título, tá? É isso, pessoal. Era para a gente estar fazendo aqui um vídeo comentando que voltamos à liderança, né? Que na reta final o Botafogo ainda dependeria só dele, né? Com 64 pontos. Porém, esse gol do Messias, maldito Messias, bom, ele fez o dele, né? Não temos nada a ver com isso, mas ele nos tirou aí a possibilidade real, né, de sermos campeões. Claro que a culpa não é do Messias, não é o Botafogo dando muitos vacilos, né? A gente já falou disso aqui várias vezes, não adianta ficar repetindo. O péssimo, sofrível, terrível, horroroso, inaceitável segundo turno que o Botafogo faz, e com isso permitindo aí que Palmeiras, Flamengo, até o Atlético, Grêmio sejam postulantes ao título, né? É uma pena. Se a gente tem alguma coisa a falar de positivo, o Botafogo ontem voltou a ter uma atuação boa, né? Em casa, no nosso tapetinho, mas é o teu negócio, tem que ficar atento até o último minuto. E inacreditavelmente, a torcida do Botafogo não merece, né? Os 30 mil torcedores que foram e aos outros milhões aí, 4, 5 milhões de torcedores alvinegros espalhados pelo planeta, né? Não mereciam mais essa quase que tragédia, né? Quase que tragédia aí, esse empate do Santos, né? Beleza, pessoal? Comenta aí embaixo como que o Thiago Nunes vai armar aí a equipe diante do Curitiba. Perdemos o Danilo, que seria uma opção aí para a gente repetir o esquema com 3 zagueiros,
de repente Felipe Sampaio, né? Seria uma opção. E se você ainda acredita aí nos 3 jogos finais que possa ter uma reviravolta, tá muito claro, né, que o Botafogo precisa vencer os 3 jogos e torcer para que Palmeiras perca pontos. Contra o América Mineiro eu não acredito, né, com todo respeito ao Coelho. De repente contra Fluminense ou Cruzeiro, Palmeiras voltar aí a empatar, e o Flamengo talvez um jogo com o Galo no meio de semana. Os outros jogos são mais fáceis para o Flamengo. Beleza? Tamo junto, pessoal. Fogão sempre.